Pois é, mulheres, eu vim aqui hoje mostrar para vocês que realmente a vida de ser uma mulher não é fácil. Podem ir se acomodando, sentando. Não é fácil ser uma mulher, né? Alguém aí acha fácil ser mulher? Quantas tarefas, quantos papéis temos, né? Vocês acham assim? É fácil, é difícil? Quem considera difícil a nossa tarefa? Eu também acho. Às vezes a gente está com uma bagagem pesada, né? Então agora eu quero que vocês respirem fundo. Respira fundo, gente. Isso, respira fundo. Agora já abraçamos todo mundo, quase todo mundo. Então agora vamos nos aquietar um pouco mais. Eu quero que vocês pensem comigo aqui, reflitam comigo nessa verdade que a gente vive. Nós chegamos às vezes na nossa vida e caminhamos com uma bagagem pesada. Às vezes tem rodinha, às vezes não tem rodinha, às vezes tem que carregar no braço. E o que tem dentro dessa bagagem? Vamos abrir. Eu abri, tem que pegar o zíper certo aqui. Então, vamos abrir a nossa bagagem feminina. Oi. Quanta coisa. Bom, olá. Welcome, Miss Dorothy. Que coisa boa. Yeah, thank you. Às vezes nós somos estudantes, então estamos lá, temos a nossa vida, nosso papel de estudante com mochila, caderno, livros, um monte de coisa para carregar, e a gente passou dessa fase. Mas a gente também tem que se preocupar com o esporte, afinal nós precisamos estar, né, atletas esportivas, nós temos que estar com a saúde em alta, e nós precisamos cuidar disso. Quantas de nós somos esposas, temos que cozinhar, temos que fazer o nosso alimento, temos que cuidar da nossa dieta, a dieta da nossa família. Quantas de nós? Temos que lidar com o tempo. Todas nós temos que lidar com o tempo, porque em meio a tantas tarefas, existe o desafio do tempo. Brinquedos, quantos brinquedos na bolsa, em casa, espalhados pela casa. Quando somos mães, carrinhos de bebê, cadeirinhas, roupinhas, roupas para lavar, quanta coisa, quanta coisa. Deixa eu ver se tem mais coisas para o lado de cá. Às vezes temos que lidar com a nossa vaidade pequena, às vezes, muito grande, às vezes, mas dá uma olhadinha para ver se está tudo em ordem no meio do caminho. Afinal, somos mulheres. Às vezes temos que cuidar do coração, como jovens apaixonadas. Com quem que eu vou casar? Será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? Né? São tantas as opções, mas uma única para escolher, a que Deus escolheu para você. Não é? Não é desafiador? Às vezes noivas, às vezes se preparando para um casamento. Que desafio. Algumas ainda têm tempo para arte, para um lazer gostoso e poder fazer uma arte. Receitas saudáveis. Cuidados com o corpo, com o rosto. E assim vai. Mas às vezes a gente também... vitaminas, também tem isso. Mas nós somos discípulas. E nós temos aqui uma Bíblia. E essa aqui é a Bíblia da Miss Patterson, que ela fez e autografou para mim lá nos Estados Unidos. Especial essa aqui. E ela agora vai republicar em português agora. Se Deus quiser, tinha parado, mas vai voltar, em nome de Jesus, se Deus quiser. Mas nós também somos discípulas e nós temos que guardar a palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. E como discípulas da IBMS, ainda temos alguns desafios.
Temos um grupo de feminilidade para estudarmos juntas de discipulado com design divino, design interior. Mas quando somos líderes, temos ainda o Lidere para fazer. E temos um microgrupo de discipulado com Purple Book. Quanta coisa nós temos que viver. Quantos desafios do ser mulher. Desafios que às vezes a gente vai deixando de lado alguns para abraçar outros, para dar conta de alguns. Nem sempre a gente dá conta de todos. Eu não sei quais são os seus papéis, dentre os muitos que vocês têm na sua bagagem. Qual é a sua bagagem? Então agora eu queria que você refletisse um pouco nisso, que você abaixasse sua cabeça e pensasse um pouco sobre quais são os desafios que Deus deu para vocês como mulheres. Cada uma de vocês. Qual o desafio teu hoje? O que mais pesa o seu coração? Ser discípula? Ser mãe? Ser esposa? Ser vó? O teu futuro marido ou namorado? Seus filhos? Sua carreira? Né? Muitos desafios. Seus estudos, seus pais que agora precisam dos seus cuidados. Coloca diante de Deus a sua bagagem. Fala, Senhor, está pesado isso daqui. Eu preciso da sua orientação. Eu preciso do seu alívio. Eu preciso do seu amor, Pai, que me ajude, me oriente, me instrui, Pai. Faça a sua oração. E a gente vai depois repartir em grupos de 2 ou 3 um pouquinho da sua bagagem com as suas amigas. Porque a palavra de Deus nos fala que a gente deve repartir as nossas cargas umas com as outras. Porque assim nós cumprimos a lei de Cristo, que é o amor. Em Gálatas 6:2 fala isso, que nós devemos repartir as nossas cargas, levar as cargas umas das outras. Então tenha um tempinho de oração agora, a gente vai dar um minutinho, e depois a gente vai se juntar de 2 ou 3 mulheres para repartirem as cargas umas das outras. Agora se junta com as duas, de 2 em 2, de 3 em 3, e fala, qual é a sua batalha? Deixa eu orar por você. Qual é a sua carga? Como que eu posso repartir? Carregar a sua carga, e eu quero que você carregue a minha um pouquinho.
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Todo meu ser a ti. Tudo que tenho, tudo que sou. Amém, glória a Deus. Senhor, obrigada, Pai, por tantas mulheres, Senhor, colocando diante de Ti as suas cargas, Pai. Obrigada por cada uma que pôde levar a carga uma da outra. Como é bom a gente poder repartir aquilo que está pesado e carregar um pouquinho do peso da minha amiga, da minha irmã. Obrigada, Senhor. Te peço que o Senhor alivie, traga alívio, traga consolo para cada uma dessas mulheres. E que o Senhor possa ser o autor da paz que excede a todo entendimento, que guarde o coração e a mente de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu quero apresentar para vocês, você pode me traduzir para ela. Okay. A gente vai precisar de uma mesinha um pouquinho maior aqui, gente. Será que esse banquinho... Ela precisa de uma mesa um pouco mais alta. Okay, ladies, there's lots of excitement up here already. And you Já have tem no muitas idea, coisas interessantes acontecendo but we're aqui. kind of hoping the towel will dry our Bible out. If it doesn't, I've got some memorized. A So gente don't vai worry, procurar uma we'll still toalha para proceed. secar essa Bíblia. Isso. Ai, meu Deus. Agora que eu vi que a água molhou. Are you ready for me to start? Mas tá pronto. Desculpa, gente. Um acidente técnico aqui. É uma toalhinha a gente precisa para secar a Bíblia aqui, que encheu de água. Eu quero apresentar para vocês a Miss Patterson e a Michelle. A Miss Patterson, Dorothy Patterson, é uma grande mulher. Eu quero que vocês recebam ela com um aplauso bem lindo. Just blot it. Okay. E a Michelle vai ser a intérprete. Vocês conhecem a Michelle, nossa amiga, nossa irmã. E eu queria apresentar para vocês também 3 livros que a gente traduziu. 2 da Miss Patterson e um do Dr. Page, Patterson, que é o esposo dela, que a gente traduziu como igreja e editamos como igreja. Fizemos a capa, tudo, ó. O primeiro é um estilo de vida ministerial de uma esposa de pastor para outra. É um livro para você dar para uma amiga que você conhece que é esposa de pastor, ou se você é esposa de pastor, poder dar para outras amigas. O livro do Dr. Page é A Suficiência da Bíblia no Aconselhamento. Maravilhoso, que fala sobre a importância e profundidade e poder da palavra de Deus no aconselhamento, no conselho uns aos outros. Quantos de nós confiamos muito nas opiniões, no que um médico ou às vezes um psicólogo acha? Mas aqui esse livro fala um pouco mais profundamente do poder da palavra de Deus. Porque a palavra do homem já traz um bom benefício para a gente, não é? Quando a gente conversa com uma amiga, com um psicólogo ou com um médico, já nos faz bem, não faz? Porque a palavra faz bem. Estou falando só de conversa, não estou nem falando ainda de remédio. Mas quando a palavra de Deus
é chegada ao nosso coração e nos traz cura, ela realmente promove algo que nenhuma palavra, nenhuma outra palavra pode curar. E o terceiro é a família, verdades imutáveis quando tudo muda. Então, no mundo que a gente está, onde tudo muda, tudo é relativo, nós temos uma base firme, inabalável, que é a família, que não pode mudar. Então, esses 3 livros a gente vai ter na nossa livraria e a gente tem o privilégio de editar esses livros, né? A gente teve as traduções, tudo, a diagramação, tudo foi feito pela nossa igreja. Então, a gente ficou bem feliz. Parabéns para a equipe de comunicação. A Lívia foi a organizadora. A Livinha foi a organizadora dos 3 livros. Ela que organizou e também captou outras intérpretes para traduzir. Então, ela fez uma equipe e organizou os 3 livros. Então, your books and Yes. Thank you so much, Marta. I will treasure those. God bless you. Now, is it my turn? Agora é a Okay. minha vez, então tá, vamos lá. Well, I hope you're really fastened your seatbelt, ladies, because I'm not sure what's going to happen in this room. Segurem-se que nem sei o que vai acontecer aqui. I will just say that when this went on the calendar, I was so excited. Eu só vou dizer que quando isso chegou na minha agenda, eu fiquei muito feliz. Then I had a few little health issues, nothing of importance, of course. Eu tinha algumas coisas de saúde, mas nada grande demais. So Dr. Patterson, who thinks it's his job to just hover over me all the time, Então, Dr. Patterson pensa que o emprego dele de ficar olhando sempre muito perto de mim. said, Dorothy, I'm just going to have to stop your international travel. Então, eu vou ter que parar com tuas viagens internacionais. And he said, I know you want to go to Brazil most of all, but I'm just have to say no. Eu sei que você quer ir para o Brasil, mas eu tenho que dizer não. So, of course, that did not make our communication very good. I'm sorry. Marta would not have asked me to speak on communication Isso if mexeu she'd com known nossa about this. comunicação. E agora, hoje, a gente vai falar sobre comunicação. But I have learned that I can communicate with God. He can communicate with Paige Mas Patterson. entendi que se eu posso comunicar com Deus, então Ele pode comunicar com Dr. Patterson. So I was very surprised when I learned that my books were being translated into Portuguese. Então eu estava muito surpreendida quando disseram que meus livros estariam traduzidos em português. So I said to Dr. Patterson at breakfast one morning, I suppose you will call Marta and tell her, after she's gone to this trouble, that you are not allowing me to go to Brazil. Então é o seguinte, você que vai ligar para a Martinha e dizer para ela que eu não vou para o Brasil depois que ela fez tudo isso. And you do remember the first time you got to go to this church, it was because I was there. E I had a lembra que a conference. primeira vez que você foi para aquela igreja foi por causa de mim. He was speechless for a moment. Ele ficou sem palavras por um momento. So I began to make very elaborate preparations for this trip. Então comecei a fazer preparações elaboradas para essa viagem. I had to have a certain aircraft because I knew the cabin was better. Eu precisava ter certo nave porque de alguma coisa. I had to have a short connection time so I wouldn't be sitting in an airport. Eu tinha que ter conexões, escalas, sabe, bem próximo uma outra para não ficar em aeroportos esperando mil horas. I would have to check a bag, and I have not checked luggage for almost 30 years. Eu teria que despachar uma bagagem e não despacho bagagens em 30 anos. So I went through all of this, and then I got the plane reservations, and I just started making them on the telephone while Dr. Patterson was sitting there. Então, arrumei todos esses detalhes e comecei a fazer as reservas por telefone. And I made the plane for 2. E eu fiz os planos para 2 pessoas. And he said, I thought you understood you weren't going to Brazil. Ele disse, não, mas eu achei que tu entendeu que você não vai para o Brasil. I said, I thought you understood that they had translated my books and you haven't called and told them anything. Eu achei que tu entendeu que eu vou porque traduziram meus livros e que tu So I não knew ia. that meant that you had had a revelation and I'm going. Eu achei que tu certamente tinha uma revelação e que estou indo. And so the travel secretary is saying, when you settle this, call me. Então a secretária disse, quando você arruma tudo isso, então me ligue. So I just settled it and I said, I want 2 tickets. If I can't go, I'll turn it back in.
Então fiz todos os negócios, depois eu disse So para duas here pessoas, e se I não am. consegue, então vão devolver o dinheiro. Então aqui eu estou. Now, I will say that Dr. Patterson's mischief goes legendary around the world. Eu vou dizer que os pegadinhas do Dr. Patterson são legendários e vão para o mundo todo. So you wouldn't be surprised to know that out of 3 suitcases checked, Então não vão ficar todos surpreendidas se eu te digo que 3 malas despachadas all with multiple tags, e todos com várias etiquetas. my suitcase with the whole itinerary inside in block letters so anyone could read it. E minha mala que estava com tudo certinho, todo com letras grandes para todo mundo poder ler. And my Bible in the suitcase, and my beautiful clothes, and my hats, everything in the suitcase. Minha Bíblia e também minhas roupas lindas e meus chapéus. All planned for a wonderful conference, but nothing with me except the clothes on my back, which were the drabbest clothes I have. Então, mas não chegou nada, só as roupas que estavam comigo e são as piores roupas que existem. Not even my toothbrush and a change of underwear. Nem Nada. minha escova de dente e nem calcinha, nada. And we go to the counter and it is my bag that is Então a lost. gente chega no balcão. Isso foi meu erro. The other 2 were right there, Então os outros 2 bagagens chegaram. checked at the same time, except that mine was neater, mine was more clearly marked, and mine was missing. Tudo feito no mesmo horário, só que só a minha que ficou. Os outros passaram. So Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday morning, I had the same dress on my back. Desde domingo eu tô com a mesma roupa. I had to sleep in one of Dr. Patterson's dirty shirts. Eu tinha que dormir num das camisetas do Dr. Patterson suja assim. So you have no idea how important you are to me. Então But não I faço made up ideia my de... mind I was coming regardless. Mas eu estava chegando de qualquer forma. And so anyway, this morning I didn't plan to have breakfast. I thought I'd just stay in the room and fast and pray. Hoje But eu I was pensei, eu não tired. vou nem tomar café da manhã, eu vou jejuar, eu vou orar, eu estava cansada. The fasting and prayer didn't work on Tuesday. Os jejum e oração não funcionou na terça-feira. So I decided to try breakfast this morning. Então, eu vou jejuar café de manhã de hoje de manhã. And just at 10 o'clock sharp, E 10 horas em ponto. the lady came from the desk and said, your suitcase is being delivered to your A room. recepcionista que chegou a dizer que tua So mala I may chegou. be a bit wrinkled, Então, eu estou pouquinho amassada, mas but I am here. And my eu estou hat. aqui. And we're going to talk about communication. E nós vamos conversar sobre comunicação. I haven't really done a message on communication. That's something else new for you today. We've had several new things. Algumas coisas novas hoje. E mais uma coisa nova é que nunca fiz uma pregação, uma mensagem sobre comunicação. How many consider yourselves experts in communications? Quantas aqui dentro se sentem especialista em comunicação? Oh, not very many. Well, I No, thought I no was muitos. an expert. I thought I was an expert in communication. Bem, eu achei que eu era especialista em comunicação. I thought I could communicate with Dr. Patterson. Eu achei que conseguiria comunicar com o Dr. Patterson. I thought I could communicate with the travel people. Eu achei que conseguiria comunicar com os agentes de viagem. I've taught communication classes. Eu já ensinei aulas sobre comunicação. But you know, I didn't communicate with anyone on Tuesday much. And what did you say? I didn't communicate with anyone on Tuesday. Mas não comuniquei com ninguém na terça-feira. I could not get them to understand the importance of finding that bag. Eu não conseguia expressar a importância de achar aquela mala. I couldn't get a telephone number that I could use. Não conseguia número de telefone que podia usar. Everything's on the internet, and you just chase these things from screen to screen. Tudo fica na internet e tu segue e vai seguindo e tentar achar. But you know, I chose a good chapter for us, and when I finally got my Bible, Mas escolhi bom capítulo para nós. E quando finalmente peguei a minha Bíblia,
And you may not realize it, but the Lord baptized it for us. So this is sanctified, holy, Talvez vocês não viram, mas foi batizado aqui agora há pouco. Está and santificado. renewed. It has been renewed. Está renovado. And here's the thing, ladies, if you don't get anything else I say, E se você não pega mais nada que eu falo hoje, communication is not just talking. comunicação não é só falar. Communication starts in your heart. Comunicação começa no coração. It's the words you choose to use. É as palavras que você escolhe usar. It's the thoughts you let stay in your mind. São os pensamentos que você permite ficar na tua mente. It's your facial expressions, É a expressão facial, your gestures. seus gestos. All of this goes together to portray what you want to say. Essa conjunto de coisas, então, são usados para expressar o que você quer dizer. I've chosen Proverbs 15 Provérbios 15. as our basic text, and I want you to really read this over and over Eu through the quero que next week. você leia repetidas vezes na próxima semana. There's much too much for us to do in this brief session, Tem bem demais para nós fazermos nessa tarde. but we are going to pick out what I think are the most pertinent verses to speak to us on this subject of communication. Mas a gente vai passar agora o que eu acho que são as mais importantes para nos ajudar nessa questão de comunicação. And as we work our way through this text, Enquanto a gente trabalha nessa passagem, I want you to focus on it's not just what you say, but it's how you say it. eu quero que vocês foquem e não é só o que você diz, é como você diz. My husband and I were childhood friends Meu marido e eu, a gente éramos amigos de infância. when we were 5 and 6 years of age. Quando nós tínhamos 5, 6 anos de idade. Then we developed into sweethearts. Então, isso desenvolveu mais tarde na vida em namorados. Then we became engaged. E depois a gente nos... And then we married. Então, a gente nos... noivou. E obrigada pela paciência. E depois a gente casou. And I thank God every day that I didn't have to go through more than one man in that whole process. E eu agradeço a Deus a todos os dias que eu só precisava passar por um homem nesse processo todo. Paige Patterson was such a handful, I thought, okay, I'm going to stick with this one. If I can do anything for him, I'll graduate. Este homem me deu tanto trabalho que eu fico só com este. But when he was starting to preach about age 14, Mas quando ele começou a pregar com 14 anos de idade, he started in Sunday school departments então ele começou na escola dominical. and then in churches for youth revivals. Então depois em igrejas para grupos de jovens. And I was always there along with his mother, who was our chaperone. Eu estava sempre junto, mais ainda a mãe dele, que era nosso chaperone. And he used to say to me, now, Dottie, he called me Dottie, Dottie, I want you to listen to my sermons and I want you to offer me constructive criticism. Dari, chamava ela de Dari. Eu quero que você escuta minhas mensagens, minhas pregações e me dá críticas construtivas. I know you're good in grammar, so any grammatical mistakes, anything, I want you to write it down and go over it with me. Então, gramática é muito boa, então quero que você olhe se eu faço um erro em gramática, então quero que você faça os ajustes. You know, that didn't sound very smart to me. Isso não me parecia muito inteligente. Have you ever heard a 14-year-old preach? Já ouviu uma pessoa de 14 anos de idade pregar? Or a 16-year-old? Ou com 16 anos de idade? No, I thought in my heart,
there is some point to this, Eu pensei no meu coração, deve ter um ponto para tudo isso. but I need a good way. I think my emphasis must be constructive. Mas eu preciso uma maneira positiva e construtiva para fazer isso. If this comes across as criticism, I am dead meat. Se isso parece crítica, então eu estou ferrada. I won't be worth anything, Não vai valer nada. and I may not have a boyfriend. E depois nem talvez namorada eu vou ter. So I always started with what I thought was the best thing. Então eu sempre começava com o que eu achava melhor. And whatever that was, I had quite an oration. I talked a long time about Então it. essa coisa melhor que eu achava, então eu falava muito tempo sobre isso, desenvolvia alguma coisa. It might have been an illustration, or it might have been an insight on Scripture. Talvez era um insight na passagem bíblica ou talvez era uma ilustração. It wouldn't have been grammar. I always had to have the criticism part on grammar. Gramática não foi, porque eu sempre estava com as críticas gramáticas. And it wouldn't be because we may have embellished something. E também não foi porque ele exagerou em alguma área. See, I was always there. So when he started telling his stories, his illustrations, Então eu estava sempre lá. Então quando ele começava a contar uma história ou fazer ilustração, you know, preachers love to go, they can really make a story good. pastores amam fazer uma história muito melhor do que realmente é. But here I would be on the front row. Mas aqui I estava was there, remember? na frente, lembra? Eu estava lá, eu lembro como é que realmente foi. No, seriously, I started with something really wonderful that I got from his sermon. Mas But- sério, eu começava com alguma coisa que eu tinha ganhado da mensagem dele. But then I would go to things that I knew if it were a grammatical issue, I might say something about that. Mas daí eu ia para as outras coisas. Se tivesse alguma coisa gramática, então eu ia lá. If it were something he said about an individual, I might start with, you know, I know he's a very good friend of ours, but I'm not sure you should use his nickname from the platform. Sim, então se fosse Or something alguma to that coisa, nature. uma história sobre um amigo nosso, daí eu falaria do But- tipo, talvez ele é um muito bom amigo nosso, mas talvez não usa essa palavra para descrever o apelido daqui. One thing that became basic when I communicated with my husband Mas uma coisa que virou básico and then my children em comunicação com meu marido e depois com meus filhos, is I wanted everything bathed in love. eu queria tudo rodeado por amor. I wanted them to know when I made any correction that it was only because I'm a third objective party. I'm listening. And Eu I que- can suggest this to you. Eu queria que tudo não deixasse dúvida do meu amor por eles em tudo que eu for falar. But I want every member of my household to feel that he or she is the most important person in my world. Mas queria que todo mundo na minha casa se sentisse amado e que fosse a pessoa mais importante. I had 2 children, a girl and a boy. Eu tenho 2 filhos, uma menina e um rapaz. They both played basketball. Os dois jogam basquete. Needless to say, my son was a bit more experienced than my daughter. Não preciso dizer, mas meu filho foi mais experiente do que minha filha. He can make 3-pointers to this day. Ele até hoje consegue fazer aquele de 3 pontos. He started on the varsity team when he was very young. Ele começou no time mais evoluído quando ele era muito jovem. But my beautiful daughter, and I hope you'll have her sometime, Marta, she's absolutely fabulous as a mother and grandmother. Mas minha linda filha, e eu espero que um dia ela venha para cá. But as a basketball player, Mas como jogadora de basquete, she had plenty of time to decorate the bench, ela tinha straighten things muito out. tempo para sentar e decorar o banco. And it was very hard on her mother to see how she wanted so much to do well, but that was not really her skill set. E foi muito difícil de me ver ela sofrer assim, mas simplesmente não era o forte dela. My husband couldn't quite have the energy and time
to go to all of her games. Meu You marido know, não tinha energia nem tempo para ir para todos os jogos. they play basketball every day of the week. They Mas eles just jogam game. basquete todos os dias da semana, né? Now, he made all of Armour's games, unless he was out of town, and he tried to go to Carmen's once in a while, but it was just too painful for him. Mas ele ia para todos os jogos do guri, mas a menina ele não conseguia ir todos e também era muito doloroso para ele. But you as mothers know, we even go through what do they call those running events? The track, oh my goodness, all day long. Mas você sabe que nós mães sofremos bastante e a gente ia para aqueles eventos dia Yes. inteiro com como We se as diz mothers- track and field em português? Isso. Yeah. Atletismo, You obrigada. know, so we as mothers know we're there for the whole thing, A whatever it gente como is. mãe, a gente lá dia todo para coisa toda. Day in and day out. Todos os dias. The only time I ever walked away from my ministries to women was during the junior high and high school years of my children. A única vez na minha vida que eu me afastei um pouco dos ministérios de mulheres na minha igreja é durante os anos do sétima série até o final de segundo grau dos meus filhos. I had one mess up on travel coming back for a game, and I came in to my husband and I said, "That's it. I'm canceling everything." Viajei uma vez e perdi algum jogo ou outro e eu disse não, acabou, eu não vou fazer mais isso. Until we get through this season with the children. Até que a gente terminar One e of us- completar essa estação da vida da gente. dos One of nossos us has to filhos. be available, and I'm the one. Um de nós tem que estar lá e eu sou aquela pessoa. And I did it, E eu fiz. just so I could go all day to a track meet where my son was running for 5 minutes. Só que eu podia ir o dia inteiro para um evento de atletismo para meu guri correr para 5 minutos. I could go to 50 basketball games to see my daughter on the court one time, or Eu two ia nos times. 50 jogos de basquete para ver a minha filha jogar uma vez. But I learned to take the things I did enjoy doing and turn them into tools for encouraging my children. Mas eu comecei a aprender a usar aquelas coisas que eu não gostava tanto e usar como ferramenta de encorajamento para meus filhos. And every one of them involved some kind of communication. E todas essas envolvia algum tipo de comunicação. If it's some kind of communication with coaches, Se há alguma comunicação com os técnicos, I usually took whatever charm I had and put it in a bag and closed it. qualquer charme que eu tinha, eu colocava num saquinho e fechava. Now, if your husband or son is a coach, I'm sure he is different than all the others. Então, se o teu filho ou teu marido é um técnico, então provavelmente diferente que todos os outros. The coaches were a special challenge to my communication. Os técnicos apresentavam um desafio interessante para minha comunicação. Because I don't think they saw my children as clearly as I did. Porque eles não enxergavam meus filhos como eu os enxergava. And I fed them something after every meal. I thought, I'll do something nice. The coaches will be nice to my children. Wrong. Eu dava alguma coisa para eles sempre, mas pensava que isso era legal com os técnicos, então eles tratariam diferente meus filhos. Bribery doesn't Errado. work with coaches. Bribery Doesn't work with coaches. suborno não funciona com os técnicos. Yeah, yeah. But I say all that to say Eu that digo tudo isso só para dizer, before we even look at this text of Scripture, having saturated myself in it here for a few weeks since I've been looking at it, I think we have to have a heart that is right before the words are going to be right. eu li essa passagem várias vezes nas últimas semanas, mas antes até de abrir para essa passagem, a gente tem que ter um coração que está certo antes do Senhor. And words mean nothing if they are with a frown. E palavras não significam nada se é com como é que é? Frown. You create the right attitude Cara in your feia. heart. E tem que criar a atitude certa de coração. And when the attitude is right in your heart, E quando a atitude do coração está certo, the words will flow. então as palavras vão fluir. And they will be like refreshing water Eles serão como águas to refrescantes someone who wants a drink.
para So alguém que much. precisa de que está com sede. So, as we look at this, you've already figured out that communication with any member of your family has to be preceded by communication with God, our Father. Então, antes que a gente abrir aqui, a gente já sabe que a gente precisa, qualquer comunicação com a nossa família tem que ser precedido com uma conversa, comunicação com Deus. His word stands sure. Sua palavra está certa. And even on days like all of us have, E mesmo em dias que todos nós temos, where we just think God is busy with someone else, que a gente pensa que Deus está ocupado demais com outra pessoa, or worse, he's annoyed with us, ou he's unhappy with us, pior, ele não está feliz conosco, and he's just nowhere for us. ele não está aí por nós. You know, I'm almost 82 years old. Eu estou quase 82 anos de idade. And last night, in my misery of whining about my situation, I thought, you know, God, I ask you for one thing. E ontem de noite, na minha miséria, esperando minha roupa, e daí eu disse, Deus, tu sabe que eu pedi uma coisa. Let me finish well. Me deixa terminar bem. Let me finish this race on earth well. Deixa que eu termino minha corrida aqui na terra bem. And last night, I didn't think I could. E ontem de noite eu acho que não ia conseguir. But then the morning comes. Mas daí amanhã All you do is vem. look around you and you see God everywhere. You see the beauty of His creation. Tu só You olha see para your os beautiful lugares, faces. enxerga a criação de Deus e todos os seus rostos, belos rostos. You see this church. Você, I was here a decade ago, and you see this church and what God is doing. tu vê essa igreja e 10 anos atrás eu estava aqui e tu vê o que Deus está fazendo aqui. So, that's our main lesson, and we haven't even started Essa é a talking lição about the words. principal e a gente nem começou a ler sobre nossas palavras. But we're going to get to the text now because I know that your attitude, as mine, doesn't depend on circumstances. It depends on your heart. Agora a gente vai chegar na palavra, mas lembra que a nossa comunicação não tem a ver com nossas palavras necessariamente, mas com nosso coração. Your heart communication with God. Comunicação do coração com Deus. So that's where we start. Então a gente vai começar por aí. And so let's look at Proverbs 15. Provérbios 15. And do you have your text open there? Can you just read the verses? Yes, I okay. can just read That'll the be verses. easier. So let's start, and we're going to read verse 1 Okay. and then verse 4. Ok. Versículo 1 e versículo 4. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua conciliadora é a árvore de vida, mas a perversa esmaga o espírito. Now, in that first verse, No primeiro versículo, we started a very important point. a gente inicia ponto muito importante. That phrase, if you underline in your Bibles, and I do, I Se love você that, escreve na tua Bíblia, eu escrevo. a soft answer. Uma resposta calma, sublime a resposta calma. I can say, will you please write down these notes now? Eu posso dizer agora, por favor, escreve essa anotação agora. Or I can say, ladies, this is a word from God I want you to have. Ou eu posso dizer, Read it with me. minhas amigas mulheres, essa é uma palavra de Deus. Vamos ler junto. I want you to do a flashback now. Eu quero Suppose que- you're talking to your children. Eu quero que você pense para trás. Diz que tu está conversando com teus filhos. And you're saying for the millionth time, Está falando para 1.000.000 de vezes. please wash your hands before dinner. Por favor, lave suas mãos antes de comer. How do you do that? Como você faz isso? Wash your hands. Lava suas mãos. But how much better to say, there you are again. Have you washed your hands? Mas qual melhor dizer assim, ai, aqui você novamente lavou as mãos?
So it's the tone, it's your heart. You know, to be a teacher, É o tom de voz e é o teu coração. and we're all teachers. Every Told- mother is a teacher. Todas as mães são professores. Every woman is a teacher. Cada mulher é uma professora. If you don't have children, God gives you some neighbor children to boss Se around and você to não tem teach. próprios filhos, então tem os filhos dos vizinhos. We must learn how to communicate in such a way that it is winsome. Nós precisamos aprender a comunicar numa forma que ganhe as almas. And so no matter what we ask of someone, Nem importa it becomes something special and a heart request seja que instead for of que a a gente demand. pede de alguém, vira And desejo do coração. then we're going down to verse 4, Versículo 4, and we talk about the tongue. e a gente fala sobre a língua. In my New King James, it says, wholesome tongue is a tree of life. Diz que uma língua saudável é uma árvore de vida. Now, half the day's gone. Has your tongue been a tree of life? Metade do dia já se passou. Or A has tua it, língua tem sido uma árvore de vida? or has it been an instrument of gloom and doom? Ou tem sido um instrumento de negatividade? Because it's the little things, ladies. This is a way of doing everything. São nas pequenas coisas, é uma maneira de fazer todas as coisas. Not just doing certain things, Não só fazendo certas coisas, but a way of doing mas a everything. maneira de estar fazendo essas coisas. And it says then, the wholesome tongue is a tree of life. And then you see this word that makes you stop. But. Talvez tu veja essa palavra, a língua conciliadora é a árvore da vida, mas... Do you like buts in conversation? Você gosta dessa palavra, mas, em comunicação? We can go on this trip, but. Nós podíamos fazer essa viagem, mas... We can go out to dinner, but. Nós podíamos sair para jantar, mas... It's a word that we don't like. É uma palavra que a gente não gosta. I'm an old English teacher, and I'd like to just take that word out of the vocabulary. Eu sou professora de inglês, eu gostaria de tirar essa palavra do vocabulário inglês. It's a disruptive word. I don't like it. Ele interrompe. But very clearly here, the wholesome tongue is in contrast to breaking the spirit. Mas a língua conciliadora é em contraste a perverso. Now, let's look in the rear view mirror one more time. Vamos olhar para trás mais uma vez. Let's think about how you communicate with your husband. Vamos pensar em como você comunicar com seu marido With your children. e com seus filhos. Can you say that you have ever broken the spirit Pode dizer uma vez na vida que já esmagou o espírito pelo jeito que foi falado of your husband do marido or your ou children? dos seus filhos? I have seen it. I used to go through airports so much. I had a little notebook. Eu viajava tanto antes que eu passava por tantos aeroportos. Eu tinha um caderninho. I got the best illustrations you could ever imagine watching families interact. Eu tenho as melhores histórias e ilustrações em aeroportos olhando famílias. If anything will set you off, it's airports. E se alguma coisa vai te despertar alguma dessas I mean, you're ilustrações, just trying to get a Airport. ticket or trying to board the plane or just trying to keep it together, and they will absolutely make your life miserable. eles vão tentando entrar no avião ou ficar esperando numa fila e tal, quebra qualquer pessoa. Now, if you're traveling with a 2-year-old, E se você está viajando com uma criança de 2 anos de idade, or if you're traveling with one who acts like a 2-year-old, ou however uma old he criança is, que se age como uma criança de 2 anos de idade, it's very challenging. é um desafio. And the spirits are easily broken. E neste momento o espírito é facilmente esmagado. And I've seen it again and again as I observe people. Enquanto eu observo pessoas, eu vejo isso repetidas vezes. And I always say in my heart, Lord, please don't let me ever
speak to my child that way. Eu sempre digo no meu coração, Deus, por favor, não me deixa nunca falar com meus filhos dessa forma. My grandchild. O meu neto. My granddaughter is now adopting through the foster care system 2 children, 2 babies. Então minha neta agora está adotando 2 crianças através do sistema de adoção. Sim. A year-old and a 3-year-old. Uma criança de 2 anos e de 3 anos. Taken from the birth home without any shoes, anything but the clothes on their backs. Tirado da casa de onde que nasceu, sem sapatos, sem nada. Not even knowing what most foods are that you would put on your table. Nem reconhece alguns alimentos que se coloca na mesa que a gente come todos os dias. Rescued and then thrown into the foster care system. Resgatados e daí colocado num sistema que tem nos Estados Unidos de vai de casa em casa antes de adoção. So my granddaughter rescued one, and there was a sibling who had the same parents. There were Então, many men involved, but minha neta resgatou mas essa tem irmão. so out of the 5, she said, "Oh, Grandma, I have to get the other natural sibling who was just an infant." And I said, "Well, Então pegou esses 2 irmãos, que era bem pequenininho. think carefully. That's very close. 1 and 3, very close." Então falei, olha, pensa bem, são dois crianças bem pequenininhos, de idade de 1 ano e 3 anos, muito próximo. But if God tells you to do it, we're in. Mas se Deus te falou fazer, então estamos dentro. And it has been a wonderful journey which will end October 1. Mas tem sido uma jornada incrível que vai finalizar agora no dia 1º de outubro. Bah. New birth certificates are done. All the judge has signed off. We just go for a ceremony. Todos os on October documentos 1. então completados diante de Yeah, juiz e está completado. And you know they have been so absorbed with love that I don't think they even have memories of those horrible Eles têm days. sido tão rodeados com amor que não sei se eles nem têm memórias daqueles tempos que eles não tinham. The psychologist or psychiatrist made them take a test, a 1-year-old and a 3-year-old. Psicólogo fez com que eles fizeram My- exame My granddaughter was de 1 just ano e de 3 anos. My granddaughter was so concerned. We were praying we didn't want to lose these babies. How could they take a psychiatric test at that age? Tipo, como é que as crianças vão poder fazer um exame psiquiátrico com 1 ano e 3 anos? But when she reported back to me, she said, the psychiatrist said, "These are the most balanced, well-balanced children I've ever seen." Mas depois o psicólogo deu reportagem para ela, deu feedback e disse que esses são as crianças mais equilibradas que eu já vi. We are amazed, and you have these babies. We sign off today. Então No tá waiting period. provado. So anyway, we're going to be rejoicing. But the thing about it, ladies, is Estamos the celebrando muito communication. sobre isso. I have watched my granddaughter Eu tenho visto minha neta, because she knew the hurt they'd gone through, and I watched how she communicates. mas eu vejo como ela comunica. And I believe one reason these babies have turned so quickly is because they felt the love of the heart and attitude. Mas eu acredito que essas 2 crianças pequenininhas então viraram tão rápido porque sentiram aquele amor e a atitude de amor do coração. And I can't take the time to tell you some of the things they did. You can imagine. And I thought, how in the world did you clean that up? What, Não consigo you know, te it's dizer just- todas as coisas que já aconteceram, mas I mean, just things I can't imagine. But my granddaughter has had that calm spirit that God gave her, and she communicated those. coisa que não consigo imaginar, mas Deus tem dado para minha neta espírito calmo para All right. lidar com as dificuldades. Let's go down now, verse 7. Vamos And if you'll para do- versículo 7. Read verse 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Now, this was one time when we can welcome but. Essa é uma vez que a gente pode agradecer pela palavra mas. The words of the wise disperse knowledge. You can't get any better than that. As palavras dos sábios espalham conhecimento. And Quase there não is- pode ficar melhor que isso.
There's one Proverbs bonus I will give you. Tem um provérbio bônus que eu vou te dar. Have you ever wondered why Solomon, the wisest man in the world, had 700 wives and concubines? Já parou para pensar por que o homem mais sábio do mundo tinha 700 esposas e 300 concubinas? Have you ever wondered how could he be so wise and act so stupidly? E tu vê que ele era o mais sábio, mas fez as coisas mais burros. Well, if you're married to a preacher, you might say the same thing. How can Mas you know talvez se so tu much, but you're not casou-se- acting properly to your Talvez se wife? tu casou-se com um pastor, tu consegue identificar um pouquinho mais. When Dr. Patterson starts pouring ice water down my back in the bathtub, I say, oh my goodness, these pranks have gotten out of hand. Ele fazia coisas tipo pegadinhas, tipo água gelada nas costas dela. Yeah, que he não era did it. legal. He did it. Ele fazia, Okay. ele fazia. But the heart of a fool doesn't do so. The key in Proverbs is discernment. O coração de um tolo não age como o sábio, e a palavra-chave é discernimento. See, you thought wisdom was the ultimate thing. Pensava que sabedoria era a melhor coisa. And you know lots of smart people E você conhece muita gente inteligente who spurn this word of God. que rejeita a palavra de Deus. They don't go to church. They don't need God. Eles não vão para a igreja, eles não precisam de Deus. They may be a scientist, maybe someone who's very intellectual, all kinds of knowledge. Cientistas cheios de conhecimento, But mas they don't discern how to use it. eles não têm discernimento em como usar. Now, we're going to go to verse 14. Versículo 14. O coração que sabe, eu vou perguntar, eu vou pedir a Camila e Sam chegar aqui. Okay. Okay. Yeah. Father, let's pray for just a moment. This is wonderful to have generational differences. Now, you didn't know this, but see, your mother needed you, and I'm 82, I needed a younger generation. So we're part of this, just to give a touch so we hit everybody out here. Amen. Ela estava dizendo que a gente não sabia que a gente precisava de uma geração mais nova para poder alcançar os jovens que estão aqui hoje. Assim como eu não sabia que a minha mãe ia precisar da minha ajuda. Yes. Então, Deus So- preparou tudo. Yes. One of the important things about this conference, in case you haven't figured it out, Uma das coisas muito importantes sobre esse tempo que a gente vai ter juntos, as Marta and Livia did the planning, assim como a Martinha planejou, they were very careful to plan the events so that every generation is touched, right? foram muito cuidadosos para que cada geração fosse alcançada nesse tempo juntos. Good. And if I'd had her last night, I could have sent her to the mall to get me a nightgown, and I'd had a better night. Se eu tivesse ela comigo ontem, ela teria ido no shopping pegar um pijama para mim. Yeah. But I didn't want to bother the old women, so I just did without. Ela não queria incomodar as mulheres mais experientes. But Então, now, ela- now I have one. Her mother has well prepared her, so I know who to call. Okay, our next verse is 23. Então a gente vai para o versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. I want you to focus on the second part of that verse. Eu gostaria que vocês focassem na segunda parte desse versículo. And a word spoken in due season, how good it is. E como é bom um conselho na hora certa.
That happens to be one of the first verses my daughter taught our granddaughter. Esse, na verdade, é um dos primeiros versículos que a minha filha ensinou para nossa neta. She learned that verse when she was barely 2 years old. Ela aprendeu o versículo quando tinha quase 2 anos de idade. And it stayed with her all through the years. E ficou com ela ao longo dos anos. And we wonder how she took those foster babies and all the messes they brought with them and turned them around. E ainda a gente se pergunta como que ela conseguiu, então, pegar toda aquela situação com a adoção das crianças e fazer uma transformação. She is still having those words fitly spoken. Ela ainda tem essas palavras ressoantes na vida dela. And you couldn't do that, ladies, if you didn't have this. E você não poderia fazer isso se você não tivesse a palavra de Deus. For decades now, my favorite thing to do for my devotional time Durante décadas agora, minha coisa favorita de fazer no meu devocional is month by month to read 5 chapters from Psalms é de mês a mês ler 5 capítulos de Salmos and 1 chapter of Proverbs daily. e 1 capítulo de Provérbios todos os dias. That saturates me with the ups and downs of my life. Isso satura os altos e os baixos da minha vida. You want to know why the imprecatory Psalms are there? Quer saber por que os salmos imprecatórios estão ali? You know, when David wants to do something really mean to someone, Sabe quando Davi quer fazer uma coisa que não deveria fazer com outra pessoa? they're there for me. Eles estão ali para mim. And don't think I don't use them. E não pensem que eu não as uso. You can't see from here. And I think the devil wanted the water to move it, but they're still there. But my Bible is full of initials. E vocês não podem ver daí, mas na Bíblia dela tem várias iniciais. Ela acha que Satanás tentou remover com a água, mas tem várias So- iniciais. For this particular verse that we just read, you know, I don't have anyone's initials except mine and my husband's. E para esse versículo em particular que acabamos de ler, eu não tenho as iniciais de ninguém, a não ser as minhas e as do meu marido. And I really put them here within the last 6 years because of some things that happened in our lives. E eu as coloquei aqui nos últimos 6 anos por causa de algumas coisas que vivemos juntos. I wanted to be reminded of that. Eu queria ser lembrada dessa palavra. And then on that wholesome tongue verse I told you about, I don't have our initials there. E naquele versículo que eles falam sobre ter uma língua doce, I have não tenho initials. iniciais ali. Initials of some people who did some very mean things to me. Tenho iniciais de pessoas que fizeram coisas que me magoaram. And you know, the most beautiful thing about my plan is E a coisa mais bela do plano todo é que I don't have a guide for the initials. eu não tenho um guia para as iniciais. So at my age, you forget whose Então, com a initials minha idade, eu esqueço de quem são as iniciais. as you go through the years. They're there long enough to pray for it, but then when you get done, they're gone. Então, ao longo dos anos, elas estão lá tempo suficiente para você lembrar de orar por elas, You don't- mas também tempo suficiente para esquecer de quem são. You don't have to erase them in your Bible. God's erased them from your mind. E você não precisa tirar elas da Bíblia, porque o Senhor já tirou do seu coração. But God is very much a part of this communication system. Mas And Deus if- é uma grande parte desse sistema de comunicação. And if we don't establish the communication with Him, E se você não estabelece a comunicação com Ele, we will never be able to manage our families. nunca conseguiremos manusear as nossas famílias. I'm sure you're thinking that in every Christian home, Eu imagino que você deve estar pensando que em todo lar cristão, husbands and wives always speak lovingly to one another.
Esposas e maridos sempre falam com tom amoroso um com o outro. A Christian husband would never say something unkind to his wife. Um marido cristão nunca falaria palavras duras ou chatas para sua esposa. And a Christian mother would never scream at her children. E uma mãe cristã nunca gritaria com seus filhos. They would just be so loving in their conversation. Eles seriam simplesmente sempre amorosos em suas conversas. You would be wrong. Mas você estaria enganada. I would even venture to say there is not a woman sitting in a chair in this auditorium who hasn't at one time or another said something to her husband or to a child that she'd love to take back. Mas eu me aventuraria em apostar que nenhuma mulher sentada aqui hoje tem uma frase que não gostaria de retirar, que foi falado para o marido ou para os filhos. At the very least, she'd like to rephrase it. No mínimo, gostaria de refalar a frase. So you see, our task is not just to never make a mistake in communication. Então, a nossa missão não é nunca errar na nossa comunicação. However good you are, that won't work. Por mais boa que você seja, isso nunca vai dar certo. We are imperfect human beings. Nós somos humanas imperfeitas. And sometimes those of us who know the Lord become so dependent upon that connection and knowing it's there that we don't take advantage of it. Muitas vezes a gente esquece de quanto nós dependemos da conexão com Deus, que esquecemos de tirar vantagem dessa conexão com o Senhor. All right, let's do verse 26. Vamos agora para o versículo 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Okay, the key in that one is the purity and pleasantness of our words. E a chave dessa passagem é a pureza e a bondade que há nas nossas palavras. I would dare say that many of you in this room, just as I, kind of like sarcasm. It's a little bit fun to use sarcasm. Eu me atreveria a dizer que muitas das mulheres aqui, assim como eu, gostam às vezes de usar um pouquinho de sarcasmo nas palavras. You are aware of the fact that Dr. James Dobson died a few weeks ago. I think probably the word has gone all over the Eu não world. sei se sabem, mas o doutor... Yes. A few weeks ago, Dr. James Dobson died. James Dobson. Dr. James Dobson morreu algumas semanas atrás, semana passada. He was a friend of long time. We worked together as colleagues and on different projects and were very good friends. Ele foi um grande amigo da nossa família de longa data. And I thought I ought to do some kind of tribute for him online, but I just didn't get around to it. E eu pensei que eu deveria ter feito algum tributo para ele online, mas acabei não fazendo. A couple of weeks ago, maybe 10 days ago, I picked up the Dallas Morning News. Então, algumas semanas atrás eu vi no noticiário And I noticed there was a headline that caught my attention on Dr. Dobson. e vi então que o título do texto tinha a ver com o Dr. Dobson. It was in an opinion piece in the newspaper. Era um texto de opinião. And Dallas is considered a conservative community. Dallas é uma comunidade conservadora. Dr. Dobson's Focus on the Family was one of the most popular programs on our radio network. O projeto do Foco na Família do Dr. Dobson foi um dos maiores projetos da vida dele. But here was a headline that said, Dr. Dobson brings wrath, not comfort, or something to that effect. Mas a manchete do texto dizia que o Dr. Dobson ele trazia dor ou ira ao invés de coisas boas. Era alguma coisa desse efeito. And he wasn't even here to defend himself. E ele nem estava aqui para se defender. I started reading the article. Comecei a ler o artigo. I was mad before I started reading it, I'll admit that. Eu vou admitir que eu estava braba antes de começar a ler o artigo. Then suddenly I see the name Dorothy Kelly Patterson. I thought, I know her. E
de repente, eu vejo o nome Dorothy Patterson no meio do texto. E eu penso, eu conheço ela. And this woman from Baylor University E essa mulher dessa teaches at universidade Baylor had said Dorothy Kelly Patterson has regurgitated the teachings of Dr. Dobson to women. Então, essa mulher falou no texto dela que a Dorothy havia regurgitado todos os textos e trabalhos desse doutor na That's vida dela. a direct quote. E isso é uma frase exata do texto dela. And it was followed by, she is the wife of the disgraced former president of Southwestern Seminary. E então foi acompanhado da seguinte frase, de que ela a Dorothy, é esposa de um pastor que foi retirado em desgraça do seu papel na faculdade. Do you have any idea how angry I was? Você tem ideia de quão irada eu fiquei? I was hoping that woman did not cross my path. I don't drive anymore, but I might have jumped out of the back seat with my cane and hit her over the head or something because I was really mad. Eu desejava muito que a mulher não passasse pelo meu caminho, porque por mais que eu não corra mais, se eu tivesse visto, ela teria pulado do carro e jogado, So I went to jogado meu my andador nela. went to my computer and I did a masterpiece, I'll tell you. Então eu fui no meu computador e eu fiz uma obra-prima. I knew the woman, so it was pretty easy. Eu conhecia a mulher, então foi fácil. And I called her by name and I said, I think she has written a book. I have written about 20. Então eu pesquisei ela por nome, sabia o nome dela, vi que ela escreveu um livro, eu escrevi tipo 20. One of my 2 study Bibles has sold 3.5 million copies and is in Spanish and Portuguese as well as English. Vi que a minha Bíblia, uma das Bíblias que eu tinha escrito, tem tradução para o espanhol e para o português. I know she has a PhD. Eu sei que ela tem um PhD. I have 2. Eu tenho 2. I know she's teaching Eu sei que ela é professora. at Baylor, perhaps a year. I've taught 50 years. Eu já ensinei 50 anos nessa faculdade. In the Baylor Library, they have an oral history on me on their shelves that they asked me to do. Na faculdade onde ela leciona, eles têm uma área onde fala sobre a minha vida. And an oral history on my husband they asked to do. E também tem uma área que fala sobre a vida do meu marido. Harvard University has my archives, in case you're interested, A Universidade da Harvard tem arquivos sobre a minha vida, on their request. sobre pedido deles. And I'd like this woman to know, and your readers to know, that I do my own research for my teaching, as Então, ela did Dr. escreveu que Dobson. ela gostaria que todos os leitores dessa mulher e que essa mulher soubessem que ela pesquisa as coisas que ela fala. Now, I do my research based on 5 years of Greek, 3 years of Hebrew, and theological studies over several decades. Então, toda pesquisa que eu faço é baseada em anos estudando hebraico, grego e outros estudos teológicos. Dr. Dobson was a very prominent psychologist, well-trained and well-read and with much experience. O Dr. Dobson era um grande psicólogo bem treinado com muita experiência. He's published, I don't even know how many books, Ele já publicou não sei quantos livros. but he got his training in a different way, and yet we both honor the Bible as the primary source of meeting human problems. Mas ele teve o treinamento dele um pouco diferente do meu, e ainda assim nós dois conseguimos usar a base do que nós falamos como a Bíblia. So I don't regurgitate his teaching, Então eu não regurgito os ensinos dele, nor does he regurgitate my teaching. e nem ele regurgita os meus ensinos. But we both love God's word, and we sit at his feet, and we come to the same conclusions. Mas nós dois amamos a palavra de Deus, sentamos aos pés do Senhor e usamos a palavra dele como base de tudo que nós falamos. Now, I'm happy to tell you I didn't send that letter. Então eu fico muito feliz em dizer que depois de ter escrito essa obra-prima, eu não enviei. There is such a thing as overkill, and I Tem uma decided coisa I'd que done se it. chama assassinato. So E I nesse began momento redoing não it, fiz. redoing it, redoing it, and I finally got it down.
I took out everything E really about depois me. de reescrever muitas vezes, tirei bastante coisa. I removed all those personal references. Tirei todas as referências sobre a minha vida pessoal. I removed my sarcasm about Tirei this o meu woman. sarcasmo. And I then came down to the point of just one major point. And it was a long letter, and they published it all when I sent it. Ainda era uma carta longa, mas eu consegui tirar toda a minha ironia, todas as coisas que me exaltavam para chegar num ponto principal. But you see, there was really only one point I needed to make. Mas só tinha um ponto de fato que precisava ser feito. And I said, respectfully, I'd like to say that both Dr. Dobson and I loved God's Word. We both did teach it, but in different ways, based on our training. E o ponto que eu precisava trazer era de que eu e o Dr. Dobson ambos amamos a Bíblia, amamos a palavra do Senhor e a gente ensinava de formas diferentes. E é isso que precisa ser falado. We have both tried to help women, Nós dois tentamos ajudar mulheres, and yet we know the only help comes from God. mas ainda assim nós sabemos que a única ajuda vem do Senhor. So nothing needs to be regurgitated. Então nada precisa ser regurgitado, It's fresh and new every morning. porque vem fresco todos os dias da palavra do Senhor. So, ladies, communication. Então, mulheres, comunicação. The only way your communication will be sanctified A única forma que a comunicação de você será santificada is if you establish that direct link to God Himself. se você estabelecer essa conexão direta com o Senhor. And you must find your way to communicate with Him day in and day out. E você precisa encontrar a forma que você irá comunicar com o Senhor dia e noite. One on one, heart to heart. Um a um, coração a coração. And then you need to find a way to make this word support you and change your heart so that your communication will be wholesome, pure, and pleasing to Him. Então você precisa encontrar uma forma de fazer com que a palavra do Senhor seja a base de toda a sua comunicação, para que quando as palavras saírem da sua boca, que elas sejam agradáveis ao Senhor. If you do that, if you have the order right, so that you are directly doing your communicating with God, and then God communicates through you. Se você conseguir fazer isso, estar em comunicação com o Senhor, você vai ver que o Senhor irá se comunicar através de você. Beware of women on the platform, even today, Cuidado de mulheres que estão em plataformas hoje, who will say to you, I am communicating a vision from God to you. que dirão para ti: eu estou comunicando uma visão de Deus para ti. God gave me this word. God gave me this poem to read Deus to me deu you. essa palavra, Deus me deu esse versículo, Deus me deu alguma coisa para te dar. I speak only for God. Eu falo apenas para Deus. Probably not. Provavelmente essa pessoa não está falando por Deus. But what I can say to you after these however many years, I don't want to think about counting them now. I might start aching a little more. But O que eu posso dizer ao longo de tantos anos, my prayer always is that God will communicate His word to me, a minha oração é sempre que o Senhor comunique a palavra dele para mim. and that He might honor me by allowing me to share some insights from what that word has done in my life. É que o Senhor me dê a honra de poder compartilhar os insights que ele tem revelado a mim através da palavra dele. So I don't speak to you for God to Então give you hoje eu não instruction. falo a vocês em nome de Deus. What I do say to you is that God is enough. Mas o que eu digo para vocês é que Deus é o suficiente. His word never, never, never leads you astray.
A sua palavra nunca, nunca, nunca irá te guiar para se perder. It has hard teachings for women Tem ensinamentos muito desafiadores para mulheres. and for men. E para homens também. It has challenges Tem to stretch us. desafios para nos esticar. We don't understand everything. Even after all those years I've studied, I don't understand every text. Nós não temos como entender tudo que a palavra diz, mesmo depois de tantos anos que eu estudei a palavra, eu não consigo entender tudo sobre a palavra. But I can say that even in the most frustrating times of my life, Mas eu posso dizer que mesmo nos tempos mais frustrantes da minha vida, and they keep happening, e eles continuam acontecendo. someone didn't get the memo up in heaven that I'm retired and I need a little special treatment now. Alguém lá no céu não pegou o fato de que eu já estou mais velha, preciso de um miguezinho. I need to be off limits to the devil. Alguém lá no céu não pegou que eu preciso estar assim, I'm separada do diabo. not as strong as Job, Não tenho a força de Jó. but I have to remind myself, Mas eu tenho que me lembrar God gives, que o Senhor dá, takes away. o Senhor tira. Blessed be the name. Abençoado seja o seu nome. God. All right, Marta. You did a beautiful job, honey. Thank you. Just like your mother. Uau! Eu queria estar com o meu caderno aqui, porque eu anotei na Bíblia, anotei no caderninho, no papel. Mas como a gente pode trazer para nós lições profundas de uma vida que foi profunda? Quem aqui pode dizer que vai sair daqui mais edificada, mais profundamente temente ao Senhor nas suas palavras? Uau! Que Deus embalsame as nossas palavras com o seu amor, com a sua graça. Queria lembrar para vocês, primeiro, ela falou sobre salmos imprecatórios. Eu queria só explicar para vocês o que é salmo imprecatório, né? Vocês não são teólogas, ela é uma teóloga profunda. Salmos imprecatórios são aqueles salmos que Davi amaldiçoa pessoas. Então ele fala assim, que os filhos dos meus inimigos quebrem a cabeça na pedra. Tipo assim, sabe? Então ele põe o coração dele, a raiva dele para fora. Então ela estava dizendo como às vezes é bom esses salmos, porque alivia o nosso coração. Porque nós sentimos aquela mesma emoção, entendeu? Isso é o salmo imprecatório. E eu queria também dizer para vocês que pela graça de Deus, nós temos uma igreja que ama a palavra. Eu sei que você ama a palavra. Eu amo a palavra, nós amamos a palavra de Deus. E nós não precisamos buscar palavras de pessoas, porque nós temos um caminho seguro para o nosso Pai. Eu lembro que o Tércio, quando ele estava jovem ainda, ele falava assim, Martinha, sabe o que foi difícil para mim? Quando meu pai faleceu, eu fiquei sabendo de muita coisa que ele dizia sobre mim para outras pessoas, mas que ele não tinha dito para mim. Não é fácil. Poxa, como é mais gostoso ouvir direto do seu pai, não é? Da sua mãe. Quantos pais elogiam os filhos para outras pessoas e deixam de falar diretamente para o seu filho, com medo de ele se orgulhar ou com medo de alguma coisa. Então, não deixe de fazer isso. Elogie seu filho diretamente. Mas isso para a gente aprender a ouvir direto do nosso Pai. Deus quer falar direto com você. Deus não quer falar através de mim, ou através da Miss Patterson, através de qualquer pessoa. Nós aqui compartilhamos o que Ele diz a nós. Essa riqueza. É uma riqueza compartilhada. Mas ela encorajou vocês aqui a buscarem diretamente do Pai, a terem fome da palavra de Deus,
não ficarem só buscando fast food, né? Ou olhando videozinho no celular, ou olhando uma palavra já feita e mastigada, só entregue na sua boquinha. Você precisa ter tempo dedicado com o Pai. Ela disse, antes de você falar com alguém, que a tua conversa seja com Deus. Toda boa conversação ou comunicação começa com Deus e termina com Deus. Quanta riqueza, gente! A gente pode receber hoje. Eu anotei muita coisa aqui, graças a Deus, e eu quero colocar para vocês agora o desafio de uma conversa, de juntarem de 3 em 3, e agora vocês vão fazer um microgrupo, onde vocês vão, todas as 3, né, ou 4 pessoas, 3 ou 4 no máximo, compartilharem como tem sido a sua comunicação. Would you sign it for me? Como tem sido a sua comunicação em casa? Com seus pais, para quem é solteira, com seus familiares ou com as pessoas que estão à sua volta, quem ainda está sozinho em casa, ou divorciada ou viúva, ou com seus filhos, ou com seu marido, ou com as pessoas que você ama. Como tem sido a sua comunicação? Você começa com as melhores partes? Ou você começa com a acidez, né, a crítica? Como você começa a sua conversa? Eu posso dizer que eu me avaliei, eu vi que eu posso mudar muita coisa. Eu quero mudar muita coisa. Eu quero começar, não só começar com a melhor parte, mas ter uma prioridade em focar na melhor parte, né, dos nossos amados. Como a gente pontua o que é ruim quando tem tanta coisa boa, né, que a gente pode pontuar. Então, eu quero que vocês conversem, então, umas com as outras, dizendo como tem sido a minha comunicação. Olha, a minha comunicação tem sido assim. Abre o teu coração para vocês orarem umas pelas outras. E a segunda pergunta, que você pode já responder juntos, é como você poderia expressar mais amor na sua comunicação? Aí é uma situação prática. Como você pode melecar de amor as suas palavras? Sabe aquela coisa bem assim, você fala, é muito melado. Que seja melado, mas que seja melado de amor, embalsamado, né? Que esteja com o remédio do Espírito Santo, do amor, o fruto do Espírito melando as nossas palavras, de forma que você não consegue pegar nelas sem assimilar. Você já pegou alguma coisa quando melou de mel? Que tudo que você pega fica grudado, onde está grudado? Que o amor seja isso nas suas palavras. Tá bom? Então agora juntem de 3 em 3, 4 em 4 no máximo e conversem sobre essas 2 perguntas. Como você tem sido na sua comunicação e como pode melhorar? Como você pode incluir amor nas suas palavras?